Queridos, nós estamos ministrando durante esse tempo inicial, desse início de ano, sobre uma direção que nós estamos tomando como igreja. E por mais que pareça ser uma direção simples, uma rota simples, ela representa um desafio muito grande para nós como igreja, porque ser uma igreja, uma família, ser uma família para a cidade, ela mexe com muitos aspectos do perfil que nós já adquirimos durante a nossa história. É verdade? E não quer dizer que o perfil seja ruim, não quer dizer que a gente está fazendo coisa errada, não tem nada a ver com isso, mas muda, mexe demais com alguns princípios, com alguns conceitos que a gente tem arraigado no nosso coração. E eu queria ministrar nessa noite sobre, pensando nessa perspectiva de sermos uma família para a cidade, a necessidade de nós compreendermos que nós somos um povo chamado à misericórdia. E eu penso que nós não seremos frutíferos nessa nossa jornada de talvez uma mudança de rota, se nós não compreendermos a necessidade de nós nos tornarmos um povo misericordioso. Pensando sobre esse tema, essa semana o Senhor me trouxe de volta para a parábola do bom samaritano. E eu queria meditar com você sobre essa parábola nessa noite, nessa perspectiva da misericórdia. Amém? Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, e nós vamos ler do verso 25 até o verso 37. Lucas 10, 25 a 37. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Ele respondeu, 25, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Lucas capítulo 10, versículo 25. Versículo 26, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você lê a lei? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar vou pagar as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: então vá e faça você o mesmo. Senhor, nós queremos pedir a tua iluminação sobre o nosso entendimento, sobre a nossa capacidade também de deixar claro aquilo que o Senhor quer que seja claro nessa noite. Pedir ao Senhor a tua direção para aquilo que vamos falar, mas também sobre a maneira como vamos ouvir e sobre como vamos processar cada palavra que será proferida aqui. Que o Senhor tome conta do nosso coração como igreja e nos ajude nesse desafio que temos, Pai, diante de nós. E nós cremos que esse desafio é um desafio proposto pelo Senhor, o desafio de sermos muito mais do que uma igreja local, mas sermos uma família para essa cidade, e família para cidades, em nome de Jesus. Amém e amém. Só para você compreender um pouquinho esse contexto, a estrada para Jericó, por mais que a gente fale tanto sobre essa estrada, sobre essa cidade,
tanto Jericó quanto Jerusalém, a gente talvez não entenda muito bem esse contexto ali. Então eu queria rapidamente trazer algumas informações para você. Primeiro é que essa estrada é chamada pelos estudiosos de Via Sangrenta. Então não era uma estrada qualquer. A estrada de Jerusalém para Jericó não é uma estrada qualquer. Vamos entender isso em primeiro lugar. Geograficamente, Jerusalém está 900 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Jericó, que está só a 27 quilômetros de distância de Jerusalém, está a 300 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então é uma estrada muito complicada. Essas férias agora eu tive nos lugares altos, e para chegar lá, é um caracol assim para chegar. Deu para entender isso aqui bem na prática, pelo menos um pouco. Mas não só isso. Essa estrada é cercada por pedra, ambientes de penhasco. É uma estrada difícil de andar, difícil de viajar. E ela tinha esse nome de Via Sangrenta não só pelos perigos geográficos, mas pelas possibilidades de um ladrão, de algum malfeitor, realizar ali um assalto, algum tipo de coisa, e se esconder nas rochas. Então rapidamente realizava o que tinha que realizar ali de mal feito, ou de maldade, e rapidamente desaparecia. Não era fácil encontrar quem estava provocando esse mal naquela estrada, nessa via chamada Via Sangrenta. Então viajar por essa estrada é mais ou menos como a gente decidir andar à noite pelos becos das cidades mais perigosas do nosso tempo. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu e minha esposa estávamos num lugar, nós saímos tarde, pegamos um metrô para voltar, e nós pegamos um metrô, o último metrô, e quando nós chegamos na estação que a gente tinha que descer, a estação estava fechada. E aí nós descemos do metrô, e já ficamos perdidos, sem saber falar o que tinha que falar, sem saber por onde sair. Vimos uma portinha aberta, por onde estava entrando um pessoal de manutenção, saímos por aquela portinha, e a gente saiu num beco, num negócio assim escuro, horrível, debaixo de um monte de viadutos. Eu olhei para a Monique e falei: agora lascou. O que nós vamos fazer? Sei que nós tivemos que andar uns 3,5 km para chegar no hotel que a gente estava hospedado. Eu fiquei pensando, quando eu estava lendo isso aqui, pensando nisso. Essa estrada de Jericó era um beco dos mais perigosos, dos mais escuros daquele tempo. Então quando a gente vê o que a palavra de Deus está nos dizendo, que depois, algum tempo depois, dois homens diferentes, mas com algumas características similares, passaram por aquele ambiente e viram aquele homem. Verso 30 diz que aquele homem estava no chão quase morto, devido à ação daqueles assaltantes, e esses dois homens passaram por ele. Do outro lado da estrada, a Bíblia nos deixa entender que claramente que aqueles homens não tiveram nenhum tipo de reação que pudesse ser favorável àquele homem que estava caído. E a gente se precipita e rapidamente a gente já começa a julgar esses dois homens, esse sacerdote e esse levita. Mas quando a gente julga o sacerdote e o levita, nós podemos correr o risco de estar nos julgando, porque talvez se nós estivéssemos na mesma circunstância, nós teríamos feito a mesma coisa. Imagina você passar por um lugar perigoso, escuro, que tem fama de ter ladrão para todo lado, e você vê um camarada caído no chão, e você não sabe se o cara que fez aquilo com o rapaz ainda está lá esperando para fazer com outros. Eu creio que a tendência natural, apesar dos julgamentos que a gente faz sobre esse sacerdote e sobre esse levita, talvez a tendência natural nossa seria fazer a mesma coisa. Talvez se nós estivéssemos passando por essa estrada, nós estávamos tendo a mesma situação, a mesma atitude de passar para o outro lado do caminho e não perder tempo nessa viagem. Mas talvez eles também tivessem tido algum motivo religioso para não fazer isso. Se você se lembra bem, por exemplo, no livro de Números, no capítulo 19, a lei de Moisés diz que eles não poderiam, que o judeu não pode tocar em alguém, em um cadáver. Não pode tocar em gente morta, nem gente, nem animal, porque isso o tornaria impuro.
Então, nessa perspectiva, talvez de longe eles olharem, esse cara está morto, eu não vou nem chegar perto, vou passar para o outro lado para não correr o risco, já que eu sou sacerdote, já que eu sou levita, correr o risco de ficar impuro e não ser mais permitido a minha entrada para o meu ofício. Mas talvez eles também tenham se esquecido de Levítico 19:34, quando a palavra de Deus diz que é dever de todos ser misericordioso, até com os estrangeiros, E nesse caso específico da parábola, o homem que tinha sido atacado não era um estrangeiro, era alguém do próprio povo ali, de judeu, né? Um próprio judeu. Mas é aí que está a grande ironia que Jesus constrói ao confrontar o coração do mestre da lei, do perito na lei. Jesus, nesse diálogo com esse mestre da lei, ele expõe esse sacerdote, expõe esse levita. Eles eram responsáveis por ministrar as coisas de Deus na vida do povo. Por exemplo, o sacerdote, dentre outras funções, naquela época, ele tinha a responsabilidade do cuidado da saúde pública. Era a responsabilidade do sacerdote, cuidado da saúde daquele homem, pensando no aspecto da lei. Também a palavra de Deus diz que era a responsabilidade do levita distribuir as esmolas para aqueles que não tinham recursos próprios. Então, de uma forma ou de outra, tanto o sacerdote quanto o levita tinham também atribuições religiosas que poderiam ter tocado o coração deles para que eles pudessem alcançar aquele homem que estava ali no chão. Mas eu creio que de todas as coisas, a que mais ficou esquecido por esses dois homens foi o que está em 1 Samuel capítulo 15, 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. O bom dessa história é que ela não termina aqui, porque se ela terminasse aqui, nós estaríamos aqui de frente a frente com algo que nós mesmos muitas vezes fazemos. Porque quantas vezes a nossa misericórdia ela fica restrita a conceitos. A nossa misericórdia fica restrita a momentos específicos, a épocas do ano específicas. Quantas vezes essa nossa misericórdia ela fica restrita ao ambiente onde é fácil desenvolver um caráter misericordioso. E quantas vezes nós passamos por cima da obediência, talvez assim como aqueles homens, nós pensamos de maneira religiosa, nós pensamos em não ficarmos impuros, nós criamos uma série de artifícios dentro do nosso próprio coração, mas no final das contas, o que a gente está mais querendo é passar longe de quem está precisando da gente. Nós precisamos entender isso, porque a história não para aqui. Existe alguém que teve misericórdia. E esse alguém que teve misericórdia é alguém que, segundo o costume da época, ele não só deveria ter passado pelo outro lado do caminho, mas ele deveria ter pisado sobre aquele judeu que estava ferido. Não sei se você se lembra, mas em João capítulo 8, versículo 48, quando vão xingar Jesus, a pior palavra que eles escolhem para xingar Jesus é chamar Jesus de samaritano. Você entendeu o nível da rixa, o nível do conflito. Quando vão xingar Jesus, xingam Jesus de samaritano. Aquele samaritano que está passando pelo caminho, vê um judeu, e na cabeça, e na mente cultural, no coração daquele homem, o judeu tinha que ser pisado. Não só passar pelo lado de lá, mas ele deveria ter pisado. Existia uma cultura sobre ele. Existia um conceito formado, um conceito social formado sobre ele. Mas diante dessa realidade cultural, aquele homem simplesmente parece que ignora tudo isso e vai, da mesma forma, exposto aos perigos daquela estrada, exposto àquilo que poderia acontecer com ele, exposto a tudo que podia acontecer ao seu redor, exposto ao conceito que as pessoas poderiam ter a respeito dele. Pô, você viu o Juba lá? O Juba ajudou o judeu. Pô, o Juba tinha que ter pisado no cara, o Juba foi lá e ajudou. Cara, o Juba não é mais samaritano não, o Juba está parecendo judeu agora. Aquele bom samaritano, ele se expôs não só aos perigos daquele lugar, daquela estrada, mas aos perigos sociais, da sua cultura, ao se envolver com aquele homem. Essa rixa era séria.
Mas a questão é que Jesus coloca esse samaritano como um grande paradigma para nós. Nós pensamos que quando nós aceitamos Jesus, a gente vai mergulhar num mar de rosas. E a gente precisa entender que a vida com Jesus nem sempre é um mar de rosas. Mas sempre vai existir uma estrada de Jerusalém para Jericó, onde a gente vai ter que passar. Nem sempre vai ser mar de rosas, mas tenha certeza, sempre vai existir uma estrada de Jerusalém para Jericó, e a gente vai ter que passar por ela. Pastor Jean falou um tempo atrás que viver é perigoso. E é mesmo. Não tem nada mais perigoso do que viver. E eu creio que você concorda comigo, porque o mundo está difícil e não vai ficar mais fácil. Não vai. Se está ruim, até a tendência bíblica é de ficar mais difícil, é de piorar. Se a nossa estrada para Jericó hoje está complicada, imagine como será daqui 5 anos, daqui 10 anos. Mas ainda assim existe um clamor do coração de Jesus para aqueles chamados à misericórdia. Quando eu leio esse texto, é como se Jesus estivesse falando: olha, tem muito sacerdote, tem muito levita, mas tem pouco misericordioso. Tem sacerdote para todo lado, tem gente querendo o status do sacerdócio, tem gente querendo o status do levita, mas não tem gente querendo o sacrifício da misericórdia. E nós falamos de misericórdia como se ela fosse algo que a gente tivesse que absorver de algum outro lugar, a não ser de Jesus. E nós falamos de misericórdia muitas vezes sem que na prática nós não conseguimos nem viver misericórdia no nosso núcleo principal, a nossa casa. Isso aqui é um lugar que tem rixa, é a nossa casa. Tem irmão que não fala com o irmão, pai que não fala com o filho, filho que não fala com o pai, dentro da igreja. Então eu creio que será impossível nós sermos uma família para a cidade com essa perspectiva da misericórdia, se a gente não aprender a ter misericórdia primeiro aqui dentro. Ter misericórdia como da nossa casa, da nossa família, estimular a nossa misericórdia uns para com os outros, e essa misericórdia transbordar daqui para fora. Aquele samaritano se transformou num paradigma. Jesus colocou esse homem fictício ali da sua parábola como um paradigma para nós. É gente que tem compaixão, tem uma compaixão muito mais forte do que os medos do que vão pensar. É gente que tem a compaixão muito mais forte, tem a misericórdia muito mais latente do que os medos da estrada, do que os medos por causa dos perigos que o ambiente oferece. É gente que está disposta a abrir mão da sua agenda, do seu tempo, dos seus afazeres, em favor de alguém que nem conhece. Então, pelo menos 3, 4 lições para nós a partir disso. A mais forte, eu vou começar com ela, para mim está no verso 37. Porque aquele perito da lei, ele diz: aquele que teve misericórdia. E Jesus responde: é isso mesmo. Então vai e faça a mesma coisa. Se nós queremos atender ao chamado de Deus para sermos esse povo da misericórdia, o povo de misericórdia, nós precisamos ir e fazer o mesmo. O paradigma do samaritano tem que ser o nosso paradigma. Não há uma ordem diferente dessa na palavra de Deus. Não há. Se você fizer um estudo profundo sobre o tema da misericórdia, você vai perceber, essencialmente nos evangelhos, que sempre Jesus termina as parábolas, as conclusões de Jesus têm a ver com a nossa relação com o nosso próximo. E essa é uma ordem das mais categóricas: vai e faz o mesmo. Jesus está nos mandando ser provedores daquilo que falta nas estradas perigosas dessa vida. Se tem um povo que tem que ser o povo provedor, somos nós. Somos nós. Pastor, mas o que a gente vai prover? Eu não tenho dinheiro nem para cuidar das minhas coisas. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de proteção.
Eu estou falando de amizade, eu estou falando de amor, eu estou falando de tempo para ouvir, estou falando de ser ombro para alguém chorar, eu estou falando de ser pilar para alguém se sustentar num período em que essa pessoa não consegue se sustentar sozinha. Eu estou falando de ter amor. O nosso paradigma, essa parábola do samaritano é muito forte para mim. Porque um povo que está disposto a ir e fazer o mesmo que o samaritano é o povo que está disposto a abrir mão das agendas. Senhor, a minha agenda está aqui, ó, mas o Senhor faz com ela o que o Senhor quiser. Talvez o Senhor está com 10 pessoas para você cuidar durante a semana e você está falando, pô, Senhor, eu tenho uma agenda, eu tenho um monte de compromisso, eu não posso abrir mão dos meus compromissos, eu vou me prejudicar, o que vão pensar de mim, o que vão falar da minha família. Existe uma cidade que carece de uma família. Existe uma cidade que está precisando de família. Existe gente que precisa de família. Literalmente, espiritualmente, emocionalmente. E para que nós temos o que nós já temos? Para que nós somos o que nós já somos? Se não for para gastar. Se não for para gastar a nossa vida em misericórdia, em favor daqueles que precisam. Sabe por que a gente tem dificuldade de ganhar as pessoas para Jesus? Porque a gente quer ganhar elas para Jesus. A gente quer fazer a ponte, a gente quer fazer a pessoa chegar no final da ponte, antes de passar pela ponte. Qual é a ponte? Eu e você. A gente quer ganhar as pessoas para Jesus e a gente usa isso muitas vezes como um artifício para não ganhar elas para a gente. Que vantagem tem um Jesus para alguém que não conhece Jesus, um Jesus que não pode ser visto na minha vida? Que vantagem tem falar de Jesus para alguém? Um Jesus que não pode ser visto na minha maneira de ser, na minha maneira de ser amoroso, de ser carinhoso, de ser atencioso, de ser misericordioso. Que vantagem tem, que tipo de Jesus as pessoas estão enxergando quando olham para mim e para você? Porque se tem um lugar que não deveria ter esse tipo de crise é a igreja, mas a igreja tem. Se tem um lugar que não deveria existir rixas, é a igreja, mas a igreja tem rixa. Se tem um lugar que não deveria existir isso, são as nossas casas, as famílias do povo de Deus, mas tem. Que tipo de atração Jesus representa para alguém que olha para mim e para você? Existe uma cidade que está clamando por uma família mesmo. E eu creio que é por isso que Deus tem colocado isso no coração da liderança dessa igreja. Existe uma cidade que está clamando por uma família de verdade. Assim, de carne e osso, não é só aquele Jesus teórico, aquela teologia simplesmente teórica, mas uma teologia prática, um Jesus prático, um Jesus do dia a dia. Será que nós, enquanto cristãos, individualmente nós estamos fazendo o mesmo que o samaritano? Ou será que individualmente nós estamos caminhando da mesma forma que o sacerdote e o levita, apesar de terem suas funções, suas responsabilidades, as suas agendas, né? E dentro delas, inclusive, ter espaço para a misericórdia e para a caridade, decidem passar pelo outro lado? Qual tem sido a nossa postura, querido? Porque se esse é o nosso desejo enquanto instituição, de suscitar uma família que vai alcançar a cidade, nós precisamos passar pela misericórdia. E nós precisamos alinhar o nosso coração aqui agora, nesse lugar, durante esse tempo que o Senhor está nos dando para meditar e para pensar sobre isso, sobre como temos vivido e entendido sobre a misericórdia. Ah, pastor, mas tudo é responsabilidade minha? Não, nem tudo é responsabilidade sua. Mas aquilo que é responsabilidade sua, você não pode ficar jogando para outro fazer. Não é verdade? Porque esse negócio de ficar responsabilizando o outro, de terceirizando a responsabilidade, isso acontece desde o Éden. Então não venha me dizer que não acontece com você, porque acontece até comigo. Eu falo, não, isso aqui é com Juba, resolve com Juba. Não, isso aqui é com Caio. A gente tem que parar de terceirizar as responsabilidades. O que aquele samaritano faz é chegar e falar assim, opa,
explodiu uma bomba aqui, deixa que eu vou ajuntar os cacos. A responsabilidade é minha. Eu não vou esperar ninguém fazer aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu posso fazer. Eu não posso esperar o pastor fazer aquilo que eu tenho a liberdade, a autoridade, a facilidade para fazer, a autoridade. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes, todos nós. Temos a autoridade do céu para fazer. Você tem autoridade para aconselhar uma pessoa na autoridade da palavra, de acordo com a palavra de Deus. Você tem autoridade para orar, você tem autoridade para visitar, você tem autoridade para acolher, você tem autoridade para amar, você tem autoridade para ser misericordioso. É unção de Deus sobre nós, e unção é poder para fazer. Você pode fazer isso, você deve fazer isso. Quando eu penso sobre sobre esse tipo de assunto, eu me lembro sempre da família lá que perdeu um cristão, assassinado lá pelo Estado Islâmico. Uma daquelas cenas lá que eles decapitam os cristãos na praia. Esse vídeo rodou o mundo. E um repórter encontrou um familiar, uma mãe de um daqueles homens que foram decapitados ali. E o repórter perguntou: o que você faria se você encontrasse o homem que decapitou seu filho? Aí ela falou assim: eu chamaria ele para um jantar lá em casa e falaria do amor de Jesus. Se isso não for um tapa na cara, eu não sei o que é. Porque a gente se revolta de uma maneira tão violenta, e a gente se esquece, como o pastor Juba falou hoje pela manhã, que Jesus nos ensina a andar a segunda milha, a entregar não só uma peça de roupa, mas 2, 3, o que for necessário. Jesus não facilitou muito as coisas, não. Jesus elevou o nível. A vida não é um mar de rosas, porque Jesus elevou o nível da nossa relação com o Pai. Jesus elevou o nível da nossa espiritualidade. Não é uma espiritualidade qualquer que satisfaz o coração de Deus, e nós vemos isso em Jesus. E aí a gente acaba optando por dar o mesmo tipo de resposta que Caim deu para Deus quando Deus pergunta onde é que estava Abel. Pensa numa resposta ignorante. Deus, já obviamente sabendo de tudo, ele pergunta: Caim, onde é que está o seu irmão? E aí o que ele responde? Por acaso o senhor acha que eu devo ser o guarda do meu irmão? Olha que resposta que dá para Deus, hein? Por acaso o senhor acha que eu tenho algum tipo de obrigação de saber onde é que meu irmão está? Essa muitas vezes é a resposta que a gente dá quando a gente decide não ir e fazer o mesmo que o samaritano fez. É como se Deus colocasse diante de nós as oportunidades e a gente falasse assim: Senhor, por acaso eu sou responsável pela vida do Léo? E Deus fala: sim, você é responsável pela vida do Léo. Deus está falando isso: você é responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela sua vida. E nós somos responsáveis pelas pessoas com quem nós nos relacionamos no dia a dia. Se elas não virem Jesus através da sua vida, elas não vão ver de outra forma. Segundo lugar, primeiro precisamos ir e fazer o mesmo. Segundo, a vida de misericórdia nos identifica como discípulos de Jesus. Ser misericordioso identifica o nosso coração com o coração do Pai e nos identifica como discípulos de Jesus. Veja que essa parábola que Jesus conta é uma resposta a uma pergunta. Qual que é a pergunta? No verso 25. O que eu faço para obter a vida eterna? O mesmo tipo de pergunta é feito também lá em Marcos 17, ou em Lucas 18, se não me engano, quando aquele homem rico pergunta para Jesus: o que eu faço para obter a vida eterna? E aí você percebe que as duas respostas, tanto a do texto que nós estamos lendo agora, quanto as respostas de Marcos 17, Lucas 18, quando Jesus responde a pergunta daquele jovem rico, daquele homem rico, as duas respostas estão associadas de maneira positiva à maneira como nós vamos priorizar o nosso próximo. Nesse caso aqui, Jesus fala: vai e faça o mesmo. Para nas estradas da vida, aprende a cuidar das pessoas que precisam de misericórdia, seja misericordioso. Faça isso e você está tranquilo, você já cumpre as outras ordenanças. Para o jovem rico, para o homem rico, a mesma coisa. O que eu faço para obter a vida eterna? Vende tudo que você tem e entrega para os pobres. Ou seja, cuida dos outros. Cuida de alguém.
Para de cuidar só de você. Para de pensar só no seu bem-estar, só no que você vai comer, no que você vai beber, no que você vai vestir, e se você vai estar protegido ou não, se você vai ter ou não ter, se você vai ser ou não ser. Para de pensar em você e começa a pensar em outros. Porque a misericórdia, ela mostra essencialmente quem nós somos. Se ela existe, ela mostra que somos essencialmente discípulos. E se ela não existe, ela revela que essencialmente ainda estamos distantes do coração de Jesus. Há uma revelação, de um jeito ou de outro. Ou revela que somos discípulos, ou revela que estamos distantes de Jesus. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, Jesus faz uma listinha de como é que Ele vai julgar. Como é que as pessoas serão julgadas. E pelo que nós lemos lá, dá para compreender que Ele vai julgar com base na ação de misericórdia. Se você deu roupa para aquele que estava nu, se você deu comida para aquele que estava com fome e tal, tem uma série de coisas. Depois você lê lá a partir do versículo 31 do capítulo 25 de Mateus. Mas a pergunta que a gente precisa fazer então é a seguinte: então só quem trabalha com ação social que vai para o céu? Não é essa a intenção do texto, porque a salvação é ato da graça de Jesus. Então nada que eu faça vai me garantir salvação. E isso é uma das vertentes teológicas fundamentais, especialmente da nossa igreja, da presbiteriana independente. E difere demais de outras vertentes por aí. Não existe nada que a gente possa fazer que garanta a nossa salvação, amém? Como é que a salvação vem então? Pela graça. Então é obra da graça, é obra do favor de Deus, é misericórdia de Deus. Eu e você não merecemos. Jesus fez isso por mim e por você sem nós merecermos. E a Bíblia diz que antes mesmo de nós, e nós ainda já estávamos vivendo no pecado, Ele já nos amava. Então entenda que não é uma ação social que vai garantir a sua salvação. Porém, contudo, entretanto, todavia, aquilo que fazemos revela quem nós somos. Se somos salvos, essencialmente vamos servir, vamos amar, vamos viver em misericórdia, vamos amar uns aos outros como o Senhor nos ama e como nós nos amamos, e vamos nos entregar nessa história. Por que, por exemplo, tem tanto casamento que dá errado? Porque o padrão de amor está errado. Eu amo no padrão do mundo se é um amor condicional. Quando é que um casamento dá certo? Quando o seu amor é incondicional. Quando o padrão do amor é o padrão do amor de Jesus. Eu sou capaz de me entregar pela minha esposa, mesmo que eu não esteja achando que ela mereça. Mas eu sou capaz de me entregar por ela. Pode ser que ela está pisando no meu pé de salto alto, como vocês sabem que ela usa ali, ó. E dói, viu? Mas mesmo assim, o amor sacrificial é o padrão do amor de Jesus, é um amor de entrega. Por que nós temos dificuldades hoje de fazer amizade? Porque a maioria das pessoas com quem nós vamos nos relacionar, ou elas têm algum interesse naquilo que a gente pode fazer, ou a gente tem algum interesse naquilo que elas podem fazer. E que tipo de bênção a gente espera que Deus derrame sobre um relacionamento assim? Deus não tem compromisso com aquilo que é gerado na carne. Eu repito isso toda vez que eu prego. Deus não tem compromisso. Se há uma motivação equivocada, uma hora ou outra Deus vai confrontar as nossas motivações. Nós vamos ter que reorganizar as nossas motivações, para que aí sim venha essa bênção que nós cantamos hoje tantas vezes aqui. Então não é pela obra que nós vamos ser salvos, mas a obra, ela vai evidenciar o que essencialmente impulsiona a nossa vida. O que dá significado para a nossa história, o que dá significado para a nossa jornada. E aí, enquanto eu estava pensando sobre isso, eu fiquei pensando: Deus, para quantas pessoas no ano de 2021 que terminou eu pude ser isso? Para quantas pessoas eu pude me revelar assim, como alguém que tem o teu caráter, que tem o teu sentimento, que tem o teu coração? Porque o apóstolo Paulo vai nos dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que a vida que nós vivemos agora é vivida pela fé
no Filho de Deus, ou seja, o padrão agora da vida que nós vivemos, ele está ligado ao padrão que é estabelecido por Jesus. E aí ele vai continuar dizendo que Jesus nos amou e nos deu um novo padrão com a sua própria vida. Ele se entregou por nós como modelo, para alimentar novas posturas, para alimentar um modelo novo de vida sobre nós. E esse modelo vem a partir do momento em que nós somos encontrados por Jesus. Nós precisamos entender isso, querido. Não basta vivermos um modelo qualquer, não existe um modelo que substitua o modelo de Jesus para a nossa vida. Você pode gostar de mim como pastor, do pastor Ju, pastor Caio, pastor Jean, pastor Rob, pastor Valdir, pode gostar de todo mundo, mas nenhum de nós substitui o padrão do caráter, do modelo de Jesus, não substitui. Então entenda, em primeiro lugar, nós precisamos ir e fazer o mesmo. Segundo, misericórdia nos identifica como discípulos de Jesus. O que essencialmente está correndo nas nossas veias, o DNA de Cristo sobre nós. Terceiro lugar, nós precisamos compreender a dimensão desse desafio. O doutor da lei, se você leu bem o texto, você percebeu que ele não nega a necessidade da misericórdia, não é verdade? Em momento algum, aquele homem com quem Jesus conversava nega a necessidade de viver os cuidados sobre as necessidades dos outros. Mas, no versículo 29, ele pergunta: quem é o meu próximo? E essa pergunta ela é muito interessante, porque ela mostra que o conceito daquele homem sobre quem é próximo, quem deveria ser alvo da sua misericórdia, é um conceito limitado, porque nem ele mesmo consegue identificar quem é o próximo. A dimensão do seu pensamento de misericórdia, o seu pensamento de amor a respeito de alguém está limitado. E aí quando Jesus mostra a indiferença do sacerdote, a indiferença do levita, Jesus começa a revelar que os limites que os religiosos estavam impondo ao cumprimento dos mandamentos de misericórdia, era exatamente o mesmo tipo de limite que aquele homem vivia na sua vida. Quem é o meu próximo, então, talvez seja a grande pergunta. E a grande resposta é: qualquer um. O teu próximo é qualquer um de quem você se tornar o próximo. Então é uma decisão, eu posso decidir ser próximo de alguém. E veja que tem uma diferença de estar perto e ser próximo, porque o sacerdote e o levita estão perto. Mas nenhum dos dois é próximo, porque o próximo é aquele que consegue abrir mão da sua própria agenda, da sua própria vida em favor daquele que precisa. Isso é ser próximo. Inclusive os inimigos, porque aquele homem era um inimigo daquele homem que estava ferido e ele decidiu se tornar o próximo. Eu fico constrangido quando eu leio isso aqui, porque a gente coloca limites. A gente coloca limites para o nosso favor. A gente coloca limites para a nossa misericórdia. A gente coloca limites para o nosso amor. A gente coloca os nossos limites para a nossa ação enquanto servos de Deus, e tudo é condicional. Eu vou participar do ministério se for assim, eu vou vir para a igreja se for assim. Querido, não existe isso, não existe condição. O meu próximo é qualquer pessoa de quem eu me fizer próximo. Talvez a grande lição de 2021 talvez seja exatamente essa. Nós estivemos perto de muita gente, mas talvez nós não nos tornamos próximos de ninguém. De ninguém. E existem oportunidades que não vão voltar mais. Nós acabamos de cantar. Eu não vou mais olhar para trás, porque tem coisa que passou que não vai voltar mais. Tem oportunidades que não vão mais voltar, e a gente perdeu essas oportunidades, mas a gente está respirando. As misericórdias se renovam a cada manhã. Há a oportunidade de nós continuarmos e acertarmos e compreendermos a dimensão desse desafio. O meu próximo é qualquer um
para quem eu gastar o meu tempo? Se tem uma coisa preciosa nos nossos dias, é o tempo. Porque a grande resposta que a gente ouve sempre é essa: não tive tempo, não sei o que, o tempo não deu, pá, tá, tá, tá. Essa é a grande resposta. Você deve ouvir isso também por aí, um monte de gente. A gente ouve aqui também. Não tive tempo e tal, não deu certo. O tempo é o grande bem dos nossos dias. E aí você abrir mão do seu tempo, você investir tempo e você ter uma atitude intencional, é racional, é você decidir abrir mão do seu tempo e se tornar próximo de alguém, ser irmão, ser abraço, ser a expressão salvadora de Jesus. Querido, não há restrições para isso, não há limites para essa ação de misericórdia, não há limites. Nós colocamos limites que Deus não pôs. Limites que Deus não estabeleceu. E talvez a falta de compreender essa dimensão seja exatamente o que nos limita quando nós falamos de alcançar pessoas para Jesus. Não estou nem falando de alcançar pessoas para a nossa igreja, alcançar pessoas para Jesus. Porque para falar de Jesus você tem que gastar tempo. Ninguém vai entender Jesus assim de uma hora para outra. Imagina alguém que não sabe nada de Jesus, não sabe nada de Bíblia. Imagina o tempo, o esforço, a paciência. Você vai ter que investir muito nessa pessoa. Sabe quantos % de conversões durante um ano ocorrem nas nossas pregações? Isso eu digo nossas, mas é uma pesquisa geral, isso, global. 2%. 2% das pessoas que se convertem em um ano se converteram através da pregação de alguém na igreja. Todas as outras conversões ocorrem por meio de relacionamento. Ou nós nos tornamos relacionais, ou nós não seremos uma família para a cidade. Isso é simples. Relacionamentos sadios aqui dentro, na nossa família, relacionamentos santos, misericordiosos, amorosos, dedicados, e isso vai explodir aqui dentro e vai sair daqui e vai alcançar gente lá fora. Quando eu sair, a hora que esse culto terminar, a hora que desligar as câmeras, a hora que a gente precisar ser crente de verdade, é agora, é a hora que termina o culto. Que nós somos confrontados, nós somos desafiados, a gente ouve o que a gente não gosta de ouvir, a gente é ofendido pelas pessoas e tal, e ainda assim ser misericordioso, e ainda assim revelar o caráter de Cristo, amar Jesus, amar as pessoas, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. A dimensão é muito grande, é muito maior do que nós podemos expressar com esse pouco tempo que nós temos aqui. Então vai e faça o mesmo que o samaritano fez. Entenda que a misericórdia te identifica como discípulo de Jesus. Entenda e compreenda a dimensão deste desafio, porque o próximo não é qualquer pessoa. Aliás, o próximo não é uma pessoa específica. O próximo é qualquer um, de quem você se fizer próximo. E quando você se fizer próximo de alguém, de verdade, você vai ver Deus revolucionar os seus relacionamentos intencionais para a glória de Jesus. Você vai ver gente que você nunca imaginou que um dia teria interesse em conhecer Jesus. Por quê? Porque ela viu Jesus na sua vida. Porque ela viu Jesus na sua maneira de ser. Mas como é que essa pessoa vai ver Jesus se você não se relacionar com ela? É intencional. Em quarto lugar, para a gente terminar, não basta saber a nossa obrigação. Porque assim como a dimensão é maior do que simplesmente religiosamente pensada por aqueles homens, nós não podemos apenas restringir isso a uma obrigação, porque a obrigação sem a motivação correta é uma grande pedra para a nossa caminhada. Pensa aí em coisas que você fez por obrigação. Eu fiz porque eu era obrigado a fazer, eu não queria fazer, mas eu fiz porque eu era obrigado a fazer. Que tipo de fruto essa obrigação gerou na sua vida? Na verdade, o que gera frutos na nossa vida são as motivações, porque a gente pode estar fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Eu posso estar desejando algo
que é correto, mas a minha motivação para conseguir aquilo é uma motivação errada. O sacerdote, o levita, tinham tudo nas mãos, né? Eles tinham conhecimento dos mandamentos, eles sabiam a lei, eles já, de repente, até aplicavam a lei bem aplicada, eles sabiam os princípios éticos da lei, eles tinham afinidade étnica com a pessoa que estava machucada, era do mesmo povo, conhecia tudo, estava tudo nas mãos, mas a obrigação não bastou para eles. Aquilo que a lei o obrigava a fazer, aquilo que a ética o obrigava a fazer, aquilo que a ligação étnica talvez obrigaria a fazer, não foi suficiente. Quando a gente olha para o samaritano, o que ele tinha? Nada. Ele não tinha afinidade nenhuma, nem religiosa, nem cultural, nem local, nem geográfica, nada. No entanto, ele tinha o que os outros não tinham: motivação. Não por obrigação, mas por motivação. A motivação da misericórdia, o conhecimento adquirido por aqueles religiosos não foi suficiente. E sabe o que pode ser um grande instrumento, um poderoso instrumento nas nossas mãos? Todo o conhecimento que nós temos, com toda a motivação que Deus quer gerar em nós a partir de agora. Conhecimento com motivação. Se ficar só no conhecimento, a gente só vai ter o âmbito da obrigação. Mas se a gente tiver a motivação, nós vamos compreender como a gente tem que agir. Então, conhecimento com motivação gera ação. Ação bem-sucedida. Ação de misericórdia. Tiago capítulo 4, versículo 17. O pastor Tiago, pastor de Jerusalém, como o pastor Juba falou hoje pela manhã, disse: quem sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. É pecado saber que tem que fazer uma coisa e não fazer. Então não basta saber a sua obrigação, saber que pela lei, pela palavra, nós somos obrigados a fazer algumas coisas. Passa dessa perspectiva da obrigação e vai para a perspectiva da motivação. A Bíblia me ensina, e motivado pelo amor, pela graça de Jesus, motivado pelo ensino da palavra, motivado pelo ensino da igreja, eu construo motivações equilibradas que vão produzir ações abençoadoras para a nossa cidade. O que fazer então? Ou o que vai fazer com que a nossa igreja seja uma igreja para a cidade? Uma família para a cidade, ou para as cidades, porque agora nós temos membros de várias cidades. Já parou para pensar nisso? Nos últimos 2 anos nós temos membros que não fazem parte da igreja local, que moram em outras cidades, mas se identificam como membros da primeira IPI de Marília, por causa desses negócios aqui na frente. Atrapalha a visão e tal, não sei o que, mas veja, quantos irmãos que você está fazendo aí, sem nem perceber. Então é mais do que ser para essa cidade, é ser uma família para as cidades. Primeiro, não fuja da radicalidade dessa palavra e dessa parábola. Jesus é radical. Os discípulos de Jesus são radicais. Discípulos autênticos são radicais. São pessoas que não negociam princípios, não leem só aquilo que interessa, não focam o coração só naquilo que é confortável, naquilo que é aparentemente mais fácil. São aqueles que estão dispostos para os desafios. Talvez assim como eu, e aí eu estou falando realmente daquilo que eu aprendi na minha vida na igreja, eu aprendi que fazer missão era garantir que um missionário fosse sustentado pela igreja local. Então, enquanto membro da igreja, enquanto eu contribuo com essa missão transcultural, ou talvez uma missão estadual em outro local na própria cidade, ou em outro estado, enfim, eu entendia que se eu contribuo com o meu dízimo, com a minha oferta missionária, eu entendia que a minha parte já estava sendo feita. Alguém está fazendo. Estou bem. Eu não estou lá, mas o camarada está, e eu estou ajudando financeiramente, então está tudo certo. Eu não sei se você já pensou dessa forma algum dia, se você aprendeu, porque eu fui ensinado a pensar assim. Eu fui ensinado a pensar, por exemplo, que ser misericordioso é simplesmente fazer cesta básica e entregar.
Se está fazendo isso, está bem, já está bom. Está tudo certo. Fazer uma coisa ou outra está correto, não estou dizendo que isso está errado. Mas o desafio da misericórdia, esse chamado para a misericórdia, é um chamado para relevância. É um chamado para sermos relevantes, individualmente, enquanto comunidade da fé, relevantes. E será que somos relevantes? Se a sua família se mudar do bairro onde você mora, os vizinhos vão sentir falta da sua família? Se essa igreja mudar desse lugar, ou de repente se essa igreja fechar, será que vão sentir falta dessa igreja? O desafio é sermos relevantes, é muito mais do que sermos apenas marcantes, mas é sermos relevantes, e tem muita gente satisfeita com o fato de que alguém está fazendo alguma coisa, e eu não estou, mas alguém está, então está tudo certo. Essa questão que eu falei de terceirizar as responsabilidades. Tem vários casais de missionário que a igreja está ajudando a custear as suas despesas, está abençoando lá, eles estão abençoando outras cidades, e a gente se satisfaz com isso. A igreja distribui cestas básicas, a gente distribui comida na segunda-feira para os moradores de rua. Isso tudo é maravilhoso, mas isso não é suficiente. Não é suficiente para uma igreja que quer ser uma família para a cidade. É muito além disso, é um nível de envolvimento pessoal, comunitário, institucional, que vai deixar a gente chocado, se nós colocarmos o nosso coração nessa disposição. Então o desafio para nós, para sermos essa família para a cidade, é não nos satisfazer apenas sabendo que alguém está fazendo aquilo que eu não estou fazendo. Não se satisfaça. Apoie, continue abençoando e tal, mas não se satisfaça. Fala, eu quero fazer. Eu não quero só saber que tem um casal de irmãos que está lá em Moçambique, passando aperto, apesar dos cuidados que a igreja tem com eles, mas estão passando dificuldades. Eu não quero só saber que eles estão lá, eu quero me envolver com uma missão que não seja lá, mas que seja aqui, que possa ser essencial, que possa ser relevante, que modifique o meu bairro, a minha comunidade, modifique a minha igreja. A ordem de Jesus é vai e faça o mesmo. Para sermos uma família para a cidade, nós vamos compreender que o mundo não é um lugar seguro. E principalmente não é um lugar seguro para quem não tem Jesus. A Bíblia diz que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso castelo forte. É nele que nós nos refugiamos, e se não temos Jesus, nós não temos nada. O mundo é perigoso, principalmente para quem não tem Jesus, e se nós temos, nós precisamos ser promotores desse Cristo. E está ficando cada vez mais inseguro. Essa semana eu vi, a Monique me falou sobre uma mãe que enterrou uma criança, a sua filha, asfixiou até ela apagar, não matou, mas asfixiou só para ela dar aquela apagadinha, cavou um buraco, colocou ela de cabeça para baixo, dentro do buraco, e tampou, para preservar o marido que era abusador da criança. Gente, isso aqui se não mexe com o nosso coração, eu não sei o que mexe. Se não deixa a gente indignado, e está acontecendo isso o tempo todo, em todo lugar. Em todo lugar tem criança sofrendo esse tipo de coisa, tem adultos sofrendo outros, mas enfim, o mundo não é seguro. E entenda que Jesus não chamou você para habitar uma ilha da fantasia, uma ilha onde literalmente você não tem crise, onde você não tem dificuldade, onde as estradas são todas pavimentadas de maneira segura. Isso vai ser lá na eternidade, mas enquanto a gente estiver aqui, as estradas são estradas para Jericó. Os caminhos são difíceis. Nós não habitamos em ilhas seguras e protegidas, e as pessoas com quem nós temos que nos relacionar estão vivendo no meio desse perigo, sendo saqueadas pelos ladrões espirituais, especialmente os espirituais. Estão roubando as pessoas aquilo que era para elas terem. Nós podemos intervir nessa situação. Nós somos o povo de Deus, o sacerdócio real, o povo que foi chamado por Deus, escolhido por Deus para fazer parte de um exército que promove um impacto na sociedade. Sou eu e você, essa responsabilidade é nossa, não vamos jogar isso para ninguém. Compreenda, por mais que a sua vida esteja tranquila,
por mais que você esteja vivendo um tempo precioso, a ilha de conforto não existe. Uma hora ou outra, alguma coisa vai acontecer e vai desestabilizar esse conforto. Você vai ser trazido de volta para a realidade que nós vivemos nas estradas para Jericó. E na estrada para Jericó, o que faz diferença é a misericórdia. Amém? Vamos orar? Eu convido você a ficar de pé. Eu convido você a fazer a sua oração nessa hora, nessa direção. Nós estamos sonhando juntos como igreja. Nós temos uma família para a cidade e temos desafios para chegar nisso. Temos desafios para nós alcançarmos essa realidade. Estamos vivendo um tempo difícil ainda. Mas ainda assim, no meio de toda a dificuldade que nós estamos vivendo, ainda assim, é possível, é necessário vivermos a realidade da misericórdia. Eu e você somos chamados por Deus para sermos um povo, o povo da misericórdia. Um povo que entende o chamado da misericórdia. Então eu queria pedir a você que pudesse fechar os seus olhos e orar ao Senhor nessa hora, apresentando o teu coração. Talvez algumas questões, alguns questionamentos que nós fizemos hoje aqui, a respeito do ano que terminou, a respeito dos relacionamentos que tivemos, a respeito das oportunidades que tivemos. Talvez algumas respostas não foram agradáveis para você. Talvez algumas respostas que você mesmo deu aí, a partir dessas perguntas que nós fizemos aqui, talvez essas respostas não foram agradáveis. E eu queria pedir a você que coloque todas essas circunstâncias nas mãos de Deus, na direção de Deus, e clamasse a Ele nessa noite para que o ano de 2022, apesar de vivermos na estrada para Jericó, seja um ano completamente diferente do ano de 2021. Senhor, nós estamos na Tua presença em oração mais uma vez, e diante da Tua palavra nós queremos dizer que o nosso coração carece da Tua graça e da Tua misericórdia, porque é a partir da Tua misericórdia que nós vamos aprender o nível de misericórdia que nós vamos também desempenhar e aplicar e demonstrar nos nossos dias. Eu sei, Pai, que tivemos muitas oportunidades no ano de 2021 e muitas dessas oportunidades foram perdidas, mas eu sei que novas oportunidades virão, e essa misericórdia que se renova a cada manhã e que se renovou sobre nós hoje, nos impulsiona para entendermos as possibilidades que continuam sendo postas diante de nós pelo Senhor. Pai, o desejo de ser uma família para a cidade é um desejo amplo, mas é um desejo que brota do coração do Senhor. Por isso nós sabemos, Pai, que pela Tua mão nós seremos conduzidos nesse caminho, até entendermos e mergulharmos de maneira plena na direção deste sonho. Por isso, Pai, eu quero orar pelos meus irmãos nessa noite, pedir ao Senhor, Deus, por aqueles que sentem dificuldade de fazer o mesmo que o samaritano fez, de manifestar a misericórdia como essência do discipulado em Jesus, clamar por aqueles que não conseguem compreender a dimensão desse desafio que é nos tornar próximos das pessoas, nós nos tornarmos próximos de alguém. Nos faça, Pai, ir além das obrigações e alinhar as nossas motivações pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir à frente, enquanto você continua orando. Eu sinto mesmo no meu coração nessa noite que existem pessoas que estão se achando incapazes de viver essa realidade da misericórdia fora do ambiente seguro da igreja. Eu quero dizer a você, querido, Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Deus vai te dar as ferramentas, Deus vai te dar a condição, Deus vai te dar
a motivação correta, Deus vai te dar os recursos, Deus vai conduzir você até as pessoas que precisam ser alcançadas pelo tipo de personalidade que você tem, pelo tipo de amor, pela forma de se relacionar que você tem. Deus vai conduzir você. A grande questão é se você quer isso, se você deseja isso. Você não tem que ser igual a mim, você não tem que ser igual ao pastor Jean, você não tem que ser igual ao pastor Caio, pastor Juba, você tem que ser você. Existe alguém que dá certinho com o seu jeito de falar de Jesus. Existe alguém que vai entender Jesus do jeito que você sabe falar, do jeito que você sabe manifestar. Existe alguém que está esperando essa sua motivação, essa sua disposição, e vai compreender Jesus a partir da sua vida, a partir das suas motivações, a partir do seu tempo. Se nós pudéssemos nessa noite fazer um desafio assim bem grande, talvez fosse o desafio de olhar para esses bancos que estão vazios aí e pensar que talvez você pudesse conquistar alguém para Jesus, uma pessoa durante esse ano, mas conquistando primeiro para você, trazendo para perto, cuidando, amando, protegendo, investindo tempo, e a partir disso revelar Jesus através da sua vida e apresentar essa comunidade da fé que nós chamamos de primeiro IPI de Marília, e trazer essa pessoa para cá. Pensa na revolução que isso provocaria. Pensa no poder, no impacto disso. Não existe nada melhor do que levar alguém até Jesus. Não existe. Não existe. Então, se nós ouvimos essa palavra nessa noite, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a obedecer, a colocar isso em prática. Então, antes de nós orarmos para encerrar, nós vamos cantar essa canção. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Aleluia. Pai, esse é o nosso desejo, e nós queremos encerrar essa noite, esse domingo de culto, declarando esse desejo ao Senhor, o desejo de sermos sim alcançados pela tua bênção, pela tua provisão, pelo teu cuidado, mas que esta bênção, essa provisão e esse cuidado não parem em nós, que isso transborde a partir de nós, e que as pessoas com quem nós nos relacionamos possam ser alcançadas por essa misericórdia que já nos alcançou e que nos atraiu até Jesus e que transformou a nossa vida, que modificou o nosso status, e que essa misericórdia nos impulsione a sermos uma igreja verdadeiramente envolvida com essa cidade, essencial para essa cidade e essencial para todos aqueles que nos acompanham também pela internet. Pai, em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos possamos ter um ano de 2022 completamente diferente de 2021, em nome de Jesus, em todos os aspectos, mas que esta igreja seja impactada pela motivação do Senhor, que essa igreja seja impactada pelo teu Espírito, Deus, por sermos um povo aliançado com o Senhor e um povo determinado a alinhar as suas motivações com a tua presença.
Pai, usa as nossas habilidades, as habilidades dos meus irmãos, das minhas irmãs. Usa cada detalhe da personalidade, cada detalhe do jeito de cada um. Usa, Pai, para a glória do Teu nome, e para que o Teu nome seja conhecido nesse lugar, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Amém. Recebei a bênção então. Pai, que a graça do Senhor, a Tua misericórdia, a Tua paz, que excede todo o entendimento, acompanhe os meus irmãos. Que os frutos e os dons do Teu Espírito possam ser manifestos sobre a vida dos meus irmãos, não só agora, não só hoje, mas para sempre. E que as nossas gerações futuras sejam impactadas pelas bênçãos que o Senhor derramará sobre essa geração, em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o Seu rosto e dê paz para o Teu povo, nesse tempo onde a paz é quase que ausente nesse mundo. Mas a paz que o Senhor nos dá, ela é sobrenatural. Que haja paz, que a Tua graça acompanhe os meus irmãos nessa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Deus abençoe. Vão na paz. Você que está em casa, receba o nosso abraço, o nosso carinho.